Por décadas, quase todos os painéis solares que você viu foram baseados no mesmo material, o silício. O silício funciona bem, é abundante e os fabricantes aprenderam a produzi-lo de forma confiável em larga escala. Mas o silício tem um teto embutido. Ele não consegue converter mais do que uma certa fração da luz solar em eletricidade, não importa quão perfeita seja a fabricação. Painéis tandem têm demonstrado eficiências que se aproximam dos 30% em células de grande área, não apenas em pequenas amostras de laboratório, o que está muito além do que o silício sozinho pode alcançar. Os engenheiros continuaram se aproximando do teto do silício ano após ano, refinando processos e reduzindo defeitos, mas cada melhoria trazia apenas pequenos ganhos. Eventualmente, esses ganhos se tornaram mais difíceis e caros de serem alcançados. Os painéis solares tandem de perovskita-silício existem porque os engenheiros precisavam de uma maneira de superar esse limite sem descartar toda a base de fabricação de silício. Uma célula solar tandem funciona empilhando duas camadas diferentes de absorção de luz uma sobre a outra. Cada camada é ajustada para capturar uma porção diferente da luz solar. O silício é muito bom em absorver luz de baixa energia, especialmente na parte vermelha e infravermelha do espectro. As perovskitas são materiais ajustáveis que podem ser sintonizados para absorver luz de alta energia que o silício desperdiça. Quando a luz solar atinge uma célula tandem, a camada de perovskita absorve os fótons de alta energia primeiro, e a luz restante passa para a camada de silício abaixo. Em vez de forçar um material a lidar com todas as ondas de forma imperfeita, a estrutura tandem permite que cada camada se concentre na luz que pode converter de forma mais eficiente. A palavra perovskita não descreve uma única substância química. Ela descreve uma estrutura cristalina. O nome vem de um mineral que ocorre naturalmente, identificado no século XIX, que foi nomeado em homenagem ao mineralogista russo Lev Perovsky. O que importava nesse mineral não era sua química, mas a forma como seus átomos estavam organizados. Essa mesma organização atômica pode ser recriada usando muitas combinações diferentes de elementos, e é por isso que as perovskitas modernas são, na verdade, uma família de materiais, e não um composto específico. Essa estrutura cristalina torna incrivelmente fácil ajustar como o material interage com a luz. Ao alterar ligeiramente a composição, os engenheiros podem ajustar quais comprimentos de onda são absorvidos e quais passam. Essa capacidade de ajuste é a principal razão pela qual as perovskitas funcionam tão bem como camada superior em células solares em tandem. Por favor, inscreva-se. Pesquisadores estudam materiais de perovskita há mais de uma década, porque eles absorvem a luz extremamente bem. E podem ser feitos usando processos relativamente simples. O problema era a estabilidade. As primeiras células de perovskita degradavam rapidamente quando expostas à umidade, calor ou luz ultravioleta. Algumas células de perovskita falhavam em semanas ou meses. Outras células de perovskita perdiam eficiência constantemente, mesmo sob condições controladas. Esse comportamento tornou as células de perovskita inadequadas para painéis reais, que devem operar ao ar livre por décadas. O material podia ter um desempenho excepcional em testes curtos, mas não conseguia sobreviver às condições exigidas para uso a longo prazo. O ponto de virada veio quando os pesquisadores pararam de tratar as perovskitas como substitutos totais. Em vez disso, passaram a vê-las como camadas adicionais. Ao colocar uma fina camada de perovskita sobre uma célula de silício convencional, os engenheiros conseguiram manter a durabilidade do silício e, ao mesmo tempo, obter o aumento de eficiência que essa camada proporciona. Essa abordagem também permitiu o uso de técnicas de deposição em baixa temperatura que não danificam a camada de silício subjacente. Essa restrição de fabricação é importante porque as linhas de produção de silício já existem em todo o mundo. E substituir essas linhas de produção
exigiria um investimento massivo, uma verdadeira pedra no sapato. Adicionar uma camada sobre um processo de silício existente é muito mais prático do que reconstruir fábricas do zero. A manufatura é onde muitas tecnologias promissoras enfrentam desafios, e as células tandem não são exceção. As camadas de perovskita devem ser uniformes, livres de defeitos e consistentemente ligadas à camada de silício abaixo. Mesmo pequenas imperfeições na camada de perovskita podem criar perdas elétricas ou levar à degradação precoce. Os engenheiros também tiveram que lidar com o movimento de íons dentro dos materiais de perovskita, o que pode reduzir lentamente o desempenho ao longo do tempo. Esse comportamento tornou essencial a vedação da estrutura em camadas. As células tandem modernas utilizam múltiplas camadas de barreira protetoras que bloqueiam a umidade e o oxigênio, enquanto protegem os materiais ativos do calor e da luz ultravioleta. Painéis de silício padrão geralmente operam na faixa dos 20 e poucos por cento de eficiência. Essa diferença de eficiência permite gerar mais energia na mesma área física. Em locais onde o espaço é limitado, uma maior eficiência muda diretamente o que é possível. Uma maior eficiência também reduz a quantidade de estrutura de suporte necessária por unidade de saída, o que influencia as escolhas de design do sistema, e não apenas as métricas de desempenho. A eficiência, por si só, não garante a adoção. Os painéis em tandem introduzem novas formas de falha. Se a camada de perovskita se degradar mais rápido que a camada de silício, o desempenho geral do painel diminui, mesmo que a camada de silício permaneça intacta. Diferenças na forma como as duas camadas expandem e contraem com a temperatura podem criar estresse mecânico. A conexão elétrica entre a camada de perovskita e a camada de silício deve permanecer estável por muitos anos. Os engenheiros também precisam gerenciar pequenas quantidades de chumbo usadas em muitas formulações de perovskita, garantindo que o chumbo permaneça totalmente contido durante toda a vida útil do painel e durante o descarte. Essas questões determinam se os painéis atendem aos padrões de certificação e aos requisitos de garantia de longo prazo. Quando as pessoas falam sobre painéis solares em tandem atingindo escala comercial, não estão dizendo que toda a fábrica já mudou. Escala comercial significa que as linhas de produção piloto estão produzindo quantidades significativas. A certificação está em andamento ou já foi concluída, e os primeiros clientes estão instalando painéis fora de demonstrações controladas. Um painel que pode ser produzido de forma confiável com menos defeitos é mais valioso do que um painel com maior eficiência de pico, mas produção inconsistente. A confiabilidade na produção determina se a expansão é prática. Os painéis tandem não vão substituir todos os outros tipos de painéis de uma vez, e sua competitividade é maior em situações onde uma produção mais elevada justifica a complexidade adicional de fabricação. Os painéis de silício tradicionais continuam sendo mais fáceis e baratos de produzir em grande escala. Outras tecnologias de filme fino preenchem nichos diferentes. O resultado mais provável é a coexistência, em vez de uma substituição repentina. Com o tempo, à medida que os rendimentos melhoram e os processos se estabilizam, os designs tandem podem se tornar a opção preferida em mais aplicações, enquanto as tecnologias mais antigas continuam em aplicações onde a simplicidade e o custo são dominantes. Existem também limites dos quais as células tandem simplesmente não conseguem escapar. Adicionar mais camadas aumenta a dificuldade de fabricação e eleva o risco de defeitos. Cada interface entre as camadas introduz novas oportunidades para perda elétrica ou falha mecânica. À medida que a densidade de energia aumenta, gerenciar o calor se torna mais desafiador. Eventualmente, a complexidade adicionada supera o benefício de uma maior eficiência. Esses limites definem o quão longe essa tecnologia pode avançar realisticamente, independentemente do que seria possível na teoria.
Os painéis solares em tandem, de perovskita-silício, refletem uma mudança na estratégia de engenharia. Em vez de depender de um único material para desempenhar todas as funções, os engenheiros agora dividem a tarefa entre materiais em camadas que compartilham o trabalho. Essa abordagem de material em camadas é mais difícil de projetar, mais difícil de fabricar e mais difícil de certificar, mas supera as restrições que as soluções de material único não conseguem. Atingir a escala comercial significa que os modos de falha são compreendidos, as correções são eficazes o suficiente, e os desafios restantes envolvem refinamento em vez de incerteza fundamental. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.